aqueles que não tiveram, não percam a esperança em Jesus. Vamos ter outros finais de semana, se Deus quiser. A gente, aqui na nossa casa, nós agora estamos passando um filmezinho no início, para que a gente preste atenção, né? Sejam bem-vindos ao bolinho de oração com meio meio. Queria que vocês prestassem bem atenção. Porque os que nos assistem pelo Facebook, nós temos que dar boa noite também para eles. Então, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook. E é uma alegria muito grande, mais um dia, nos encontrarmos, nos reunirmos, em nome de Jesus. Em nome dos nossos mentores espirituais, que todos nós temos, e em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe universal. Para certamente dizermos obrigada pelo dia de hoje, por tudo que conseguimos realizar. Dizer obrigada também pelas refeições que nós fizemos. Porque existem outros iguais a nós, que não fizeram e vão depender do outro. Que possamos agradecer a Jesus pela nossa família. Que possamos agradecer a Jesus a misericórdia da reencarnação. Misericórdia divina, que faz com que nós possamos nos encontrarmos com os afetos, mas também com os desafetos. E ainda nos ensina, através dos estudos da doutrina dos Espíritos, que possamos nós, em estudando, compreender a forma de conseguirmos viver com os afetos, mas também com os desafetos. Intercedamos ao coração amoroso de Jesus e às mãos misericórdias de Maria de Nazaré, por aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro, e aqui eu coloco o nosso querido amigo, irmão Jorge, confessor. Que possamos interceder por aqueles que estão no Valfredo Gugel, no Giseu do Trigueiro, no Onofre Lopes, no Maria Alice Fernandes, no João Machado, na Casa de Saúde Natal. Eu queria colocar aquela criança de 14 anos, né? Uma situação muito difícil para nós que estamos vindo aqui na Casa de Oração Irmão Nenê, que estamos tomando conhecimento. Uma criança de 14 anos, Cláudia, num processo obsessivo grandioso, e já tentou suicídio 12 vezes. Então essa criança está lá e a gente pede por ele. A casa está fazendo o tratamento espiritual, se fazia necessário também o tratamento material. Então, pelo nosso irmão, por todos que lá se encontram, a nossa oração. A nossa intercessão a Jesus por aqueles que desencarnaram hoje. Desencarnaram, para nós espíritas já entendemos, mas para quem não é, é aquilo que vocês chamam de morrer, não é? No mundo inteiro, para que esses espíritos
possam ser conduzidos pelo amor de Jesus aos colégios e aos hospitais espirituais. Obviamente que a nossa intercessão por aqueles que nasceram hoje será os espíritos de futuro. E o nosso agradecimento a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos para falar do Evangelho de Jesus. Então, como todos os dias na nossa casa, nós começamos cantando. E Espírita canta, canta. Quem puder, dê uma assistidazinha na TVC, na TV Mundo Maior, e vocês vão ver que Espírita canta. Então, vamos todos. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, e com muita alegria no nosso coração, nós chamamos a nossa querida amiga e irmã, ideal espírita, Cláudia Farache. Nos dá uma grande alegria, Cláudia, de mais uma vez a nossa casa. A Cláudia é a esposa do nosso querido irmão, que é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e nós ficamos profundamente felizes. Somos profundamente gratos à Federação, porque 90% dos nossos palestrantes são da Federação. Então eu fico muito feliz com esse carinho da Federação para conosco, não é? Que traz, na realidade eu não sou palestrante, eu só tenho uma grande boa vontade de falar de Jesus, de falar da doutrina, de falar para vocês como ela faz realmente a reforma que a gente precisa, como ela nos torna um ser humano melhor, se a gente quiser. Isso para mim é maravilhoso. E também gosto de falar porque tenho uma profunda gratidão para com a doutrina dos Espíritos. Então, também aprendi com a doutrina que se a coisa é boa, vamos dividir, vamos, não é? Então, assim, para mim, a doutrina foi maravilhosa. Ela me tirou o véu dos olhos a respeito de várias coisas, não é? Eu me sinto muito feliz de poder pegar a minha casa, transformar na nossa casa para falarmos de Jesus, não é? Que bom que Jesus deu para nós esse presente, que a gente aqui se reúne, mas para falar de Jesus. Isso é maravilhoso. Estou com muita alegria no nosso coração, agradecendo aos mentores espirituais da nossa casa, a nossa irmã Cláudia Farache. Estimados irmãos e amigos, que as bênçãos de Jesus possam sempre encontrar nos nossos corações o eco necessário para que dessa forma possam se propagar, possam se desenvolver, possam se multiplicar.
mensagem de Jesus, rediviva a luz da doutrina espírita, pelo menos um público que se apresenta de 3 maneiras diferentes. Nós, que estamos aqui encarnados e de forma presencial, que saímos da nossa casa, que fizemos os nossos esforços e que viemos até aqui, aqueles que nos assistem na sua própria casa, encarnados também, mais no conforto da sua casa, muitas vezes não é apenas uma questão de conforto, é de necessidade, né? Não pode sair de casa por um motivo ou por outro, tem alguém em casa que não pode ficar só, às vezes tem uma dificuldade de locomoção. Eu mesma passei agora um período de mais de 30 dias sem poder me locomover, mas graças a Deus foi uma coisa simples, foi só um problema que eu tive no meu pé. E temos também uma terceira situação, pelo menos que a gente sabe, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe, que são aqueles que compartilham conosco essas reflexões e que estão no mundo espiritual, que aqui comparecem na condição de desencarnados, mas nem por isso menos necessitados do que todos nós de estarmos ouvindo, refletindo, pensando, discutindo a mensagem de Jesus. Então, que possamos todos nós, nessas 3 situações e em outras que porventura se apresentem, que possamos todos nós aproveitar ao máximo esse momento, principalmente para que ele possa cumprir em nós os 2 grandes objetivos da doutrina espírita, que são exatamente esclarecer e consolar. Deixa eu só ver se eu me coloco aqui de uma forma mais... né? Deixa com você, se você quiser tomar seu pé, fica mais amparada, eu ainda estou com uma dificuldadezinha aqui de equilíbrio, então obrigada. Então, que nós possamos realmente aproveitar neste momento os 2 grandes ou os 2 maiores objetivos da doutrina espírita: esclarecer as nossas mentes, as nossas consciências, nos dizer de onde nós vinimos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, e nos dizer isso de uma forma que nós possamos compreender dentro da perspectiva da fé raciocinada, mas que possamos também, através dessas reflexões, iluminar e consolar os nossos corações diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de todos os problemas normais, próprios de um planeta como o nosso, que é um planeta ainda de provas e de expiações. Então, todos nós que estamos aqui, estamos porque necessitamos ainda passar pelas nossas provações, pelas nossas dificuldades. Nós somos todos alunos, sem exceção. Quem ouve, quem fala, quem prega, quem escuta, somos todos alunos matriculados nesse educandário enorme que é o nosso planeta Terra. E da mesma forma que numa grande escola, nós aqui também nos encontramos matriculados nos variados níveis de ensino. Muitos de nós estão ainda, ou estamos ainda, nas salas da chamada educação infantil, dando os primeiros passos na descoberta do mundo. Outros já estão nas salas do ensino fundamental, nos variados anos, né, desde o primeiro até o nono. Outros já se encontram no ensino médio. Outros já estão nos bancos das universidades, desde aquelas salas das graduações, do curso, né, vamos dizer assim, inicial da vida acadêmica, até outros matriculados já nas pós-graduações. E, obviamente, que quando estamos fazendo a comparação a uma escola, estamos apenas fazendo no sentido dessas várias séries, dessa sequência que a educação escolar apresenta no sentido dos níveis.
nossa evolução enquanto espíritos imortais, enquanto viajores do infinito, em busca de evolução espiritual. Então, por isso que para nós é uma alegria enorme estarmos aqui nesta noite para tecermos, para participarmos dessas reflexões. E sabemos que todos, nessas três situações que já falamos no início, fizemos os nossos esforços para nos encontrarmos aqui, participando dessa reflexão. E a temática que nós trouxemos para a noite de hoje, ela diz respeito a Jesus na atualidade. Jesus na atualidade. Por que Jesus na atualidade? Porque nós precisamos não apenas compreender com a nossa capacidade intelectiva, cognitiva, a presença de Jesus em nossas vidas, mas principalmente nós precisamos trazer isso para o campo dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Precisamos trazer Jesus para este momento que nós estamos vivendo. Um momento de transição, um momento de mudanças, um momento de transformações e um momento que, se nós de repente fôssemos chamados a resumi-lo, a representá-lo com uma única palavra, nós teríamos uma dificuldade muito grande. Não é verdade? Se de repente aqui, né, se fosse esse o nosso objetivo neste dia, cada um de nós recebesse este desafio. Resuma, represente esse mundo atual em que nós vivemos com uma única palavra. Seria complicado. Se fôssemos pensar em uma palavra, vamos dizer assim, negativa, em uma palavra que representasse mais tristeza, dor, iríamos estar sendo injustos com os momentos de alegria, com os momentos de ternura, com os momentos de felicidade, de coisas boas que a vida nos apresenta. Porque a vida de todos nós traz isso. Se fôssemos representar também só com uma palavra de ordem positiva relativa a esses momentos, estaríamos deixando de considerar também, certo? Essas dificuldades, essas situações que acontecem na vida de todos nós. E nós estamos trazendo esse questionamento porque, dia desses, estivemos diante desse desafio. Como resumir o mundo atual em uma única palavra? Esse desafio foi posto, nos foi colocado dentro de uma situação diferente, não era uma situação em que estivéssemos refletindo especificamente sobre a doutrina espírita, era uma outra situação, e a pessoa que coordenava os trabalhos, né, pedia que cada um que estava ali participando daquela aula, daquele seminário, resumisse o mundo em uma única palavra. E, diante desse desafio, né, embora sendo em uma determinada área do conhecimento, para nós a coisa tornou-se bem mais complexa. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conhece Jesus, a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e esse conhecimento, e esse esclarecimento, e esse consolo, ele precisa também ampliar as nossas reflexões em torno de tudo a que nós fomos chamados a fazer e a realizar. Vamos já daqui a pouco esmiuçar um pouquinho mais essa questão. E aí, a palavra que me veio, né, para a gente concluir essa pequena história, foi a palavra paradoxo. Paradoxo. Por quê? Porque a vida é um paradoxo. Por que é que, de repente, né, a gente resumiu dessa forma? E aí, como a gente resumiria a vida? Paradoxal.
Exatamente porque a vida, ela tem inúmeras facetas. Ela tem muitas possibilidades. O momento atual em que nós vivemos, ele é um momento muito facetado. Ele é um momento, por exemplo, em que nós encontramos um índice de solidariedade muito grande. Para que a gente comprove isso, basta que a gente perceba, diante das tragédias, né, de ordem natural, das secas, das enchentes, como as pessoas se sensibilizam. Recentemente, né, todos nós vimos na televisão a situação de um determinado estado que passou por uma enchente muito grande, e chegou um momento que foi preciso pedir para que as doações fossem suspensas. Por quê? Porque elas estavam sendo feitas numa proporção tão grande que não se estava dando conta de distribuir aquilo para a população. Alguns itens, a população que tinha passado por aquela tragédia já nem precisava mais. Tanta foi a quantidade, tá certo? Por exemplo, de roupas, né, que foram doadas. Então a gente não pode deixar de considerar que isso mostra que nós somos um povo muito solidário. Nós temos hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, um dos maiores índices de voluntários da nossa história. É impressionante o número de pessoas que tiram do seu tempo e que se dedicam a trabalhos voluntários, junto às crianças, junto aos idosos, junto aos deficientes. E isso é uma coisa formidável. Ultrapassa a doação material e entra na perspectiva de uma caridade sobre a qual Jesus nos falou, e a doutrina espírita referida, que é o quê? Que é aquela caridade moral, aquela caridade em que você dá do seu tempo, da sua dedicação, do seu amor, sem que para isso você precise mover questões financeiras. Isso é uma coisa fantástica também. Se nós formos observar, por exemplo, as nossas leis, né? Nossa advogada ali, com certeza, né, poderia falar disso com muito mais propriedade do que nós. Como nossas leis avançaram, gente. Aconteciam coisas há 100, 150 anos atrás, brutais, que eram consideradas normais e eram assistidas pela população, vamos dizer assim, batendo palmas e dizendo que estava certo. Por exemplo, a própria segregação das pessoas que tinham algum tipo de deficiência, taxadas de loucas, muitas vezes até amarradas, presas em casa, e isso era aceito como normal. Hoje nós temos uma legislação que, mesmo que a gente não queira, ela está ali para fazer a defesa. A própria criança, né? E não estamos falando na prática, e aí vamos já passar para isso, porque sabemos que muitas coisas ainda acontecem. Estamos falando no avanço da legislação, daquilo que está escrito, daquilo que está posto no papel. Como as nossas crianças hoje, elas são paradas, ao ponto de que, mesmo enquanto mãe ou enquanto pai, se você vir na rua e você de repente maltrata uma criança, você pode ser abordado por qualquer pessoa que faz ali uma denúncia. E alguém vem lhe cobrar um tratamento mais adequado para aquela criança, na condição de não ser ainda, vamos dizer assim, sem condições totais de se defender. Mas, por outro lado, nós também temos um índice muito alarmante de violência, nós ainda temos um índice muito grande de suicídio, aqui mesmo no nosso estado, né, nós temos ali, infelizmente, naquela região de Caicó, de Currais Novos, um índice de Poço Branco, um índice muito grande de suicídio, uma coisa que nos preocupa enquanto espíritas, enquanto pessoas, né, que temos o conhecimento do quanto o suicídio ele vamos dizer assim, um verdadeiro desrespeito à lei divina natural. Ninguém pode tirar a sua própria vida como tirar a vida de outro.
O nosso tempo de vida, isso aí pertence única e exclusivamente a Deus, dentro da perspectiva do nosso planejamento reencarnatório, das nossas necessidades evolutivas. Então, esse ato de desespero, ele ainda se faz presente ao lado, né, dessas coisas tão interessantes da nossa sociedade que nós citamos, dentre tantas outras, né? Se fôssemos fazer um estudo mais aprofundado, iríamos perceber muitas outras questões. O próprio respeito hoje na sociedade, apesar de estatísticas ainda alarmantes nessa área, a condição da mulher, coisa que há 100 anos atrás isso não existia, uma desvalorização aceita socialmente, porque essa é uma distinção que a gente precisa fazer também. Não votava, né? Em um determinado momento da história não tínhamos alma. Então, são questões muito sérias. Mas a violência contra a mulher ainda existe. Existe, ela ainda é alarmante, mas ela choca. Ela não é mais aceita. E a gente precisa compreender isso como um avanço. A gente precisa compreender isso como, vamos dizer assim, uma conquista. Uma coisa é você aplaudir um ato de violência. Isso ser aceito e escondido socialmente. Outra coisa é isso ainda acontecer, mas acontecer e ser coibido. Acontecer e não receber aplausos. Acontecer e chocar. E aí nós poderíamos, né, fazendo uma análise apressada desses paradoxos que nós colocamos aqui, nós poderíamos dizer assim: é porque a população da Terra, ela está, vamos dizer assim, muito dividida. A metade é boa, a metade está trabalhando nesses pontos positivos que você apresentou, e a outra metade está vibrando na violência e nessa coisa toda. Se fôssemos fazer uma análise, vamos dizer assim, apressada. Mas com uma visão maior, com uma visão mais profunda e ao mesmo tempo mais abrangente que a doutrina espírita nos traz, no momento em que retoma, enquanto consolador prometido por Jesus, aquelas lições que o Mestre nos trouxe naqueles dias inesquecíveis da Galileia distante, a doutrina espírita mostra que nós não podemos fazer essa análise tão apressada fazendo essa divisão. É porque metade faz o que é bom e metade faz o que é ruim. De maneira nenhuma. Todos nós, em determinados momentos e situações das nossas vidas, somos capazes desses atos de extrema solidariedade e somos capazes também de outros atos dignos e menos confessáveis. É por isso que ainda estamos em um planeta de provas e expiações. Então isso quer dizer, né, que é uma coisa natural, você faz bondade e você faz o que não é bom? Não. O que nós estamos dizendo aqui é que essa ainda é, em média, a nossa condição de espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. Por isso, inclusive, que na doutrina espírita, a gente não tem essa proposta e essa prática de idolatrar pessoas. Fulano é o presidente da federação, o presidente do centro, é o médium de tal lugar, é o palestrante que fala muito bem, então ele é uma pessoa perfeita. De maneira nenhuma. Somos todos passíveis, tá certo? De cairmos nas nossas próprias dificuldades, porque todos temos dificuldades. Por isso que essa é uma questão, né, que a gente sempre coloca. Eu deixei de ir em tal centro porque eu vi fulano que frequenta lá, que abre o centro fazendo tal coisa. Não faça isso. Você tem que vir para o centro por conta da doutrina espírita, dos postulados que estão aqui codificados por Allan Kardec, que retomam os ensinamentos de Jesus. Da mesma forma como às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem assim: eu deixei de ir em tal igreja, eu
homens, né, e das mulheres, em torno da divulgação da doutrina espírita. Nós devemos honrar, podemos nos equivocar. Por isso também que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, de uma forma muito sábia, ele disse assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em vencer as suas más inclinações. A gente, assim, muito interessante, né? Kardec, para definir o verdadeiro espírito, disse essa conversa é tão comprida. Não podia ter dito um negócio assim menor, até podia, mas não tinha ficado tão claro, tão fiel à realidade. Se ele tivesse dito assim, o verdadeiro espírita é aquele que já pratica a lei de justiça, amor e caridade. O verdadeiro espírita é aquele que já consegue seguir o evangelho com toda a sua precisão. Meus irmãos, não ficava. Por quê? Porque ainda não temos essa condição. Agora veja o que nós colocamos. Ainda não temos. Aí vem essa reflexão maior da noite de hoje, que é o quê? É essa busca, é essa conquista. Exatamente porque vivemos nesse mundo paradoxal, exatamente porque somos pessoas ainda capazes de atos extremos de solidariedade, mas de atos ainda de muita mesquinhez, de muita pequenez, do ponto de vista da vivência do Evangelho de Jesus, é que nós precisamos estar atentos a isso. É que nós precisamos trazer Jesus para a atualidade. É que nós precisamos ter Jesus na atualidade. E o que é que nós estamos considerando como sendo ter Jesus na atualidade? É exatamente que a gente tire a mensagem de Jesus apenas dos templos religiosos e que a gente leve a mensagem de Jesus para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Na abertura de um dos livros, daquele quartetozinho do Espírito Emmanuel, eu realmente não lembro agora precisamente qual, né? Temos até o Vinha de Luz aqui. Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, né? Eu não me lembro de qual dos quatro, na introdução, existe uma reflexão muito interessante do Espírito Emmanuel, quando ele diz assim: precisamos de Jesus, precisamos ter Jesus no templo e na oficina. Como é que a gente traduziria isso para ficar mais compreensível? Nós não podemos estar aceitando e vivenciando a mensagem de Jesus só nos templos religiosos. Porque aqui é muito fácil. É uma hora e meia, né? Ou até 2 horas que seja, todo mundo envolvido no próprio culto espiritual do ambiente, na tranquilidade, né? Na música, na prece. Então é muito bom ser simpático, é muito bom ser agradável, é muito bom falar da caridade, do amor. Nós precisamos levar essa mensagem do Cristo também, né? Usando a tecnologia de Emmanuel para a oficina. E o que seria a oficina? Os nossos lugares mesmo de labuta, de trabalho, a casa, as relações, né, interpessoais. O Wilma lembrou uma coisa muito interessante aqui na fala dela inicial. A doutrina espírita, quando nos fala acerca da reencarnação, mostra que nós temos essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos dos afetos e também dos desafetos. Precisamos levar também a mensagem de Jesus para os nossos desafetos. Isso é uma coisa fácil? Se fosse fácil, Jesus não teria vindo há mais de 2000 anos, não teria saído da terra da forma como saiu, passando pelo nosso suplício que podia ser dado a uma pessoa naquele momento. A morte da cruz, naquele período em que Jesus esteve entre nós, era a morte mais violenta, mais cruel, aquela destinada aos
aos maiores malfeitores da humanidade. Então, se aquilo que Jesus trouxe fosse uma coisa simples e fácil, ele não teria precisado passar por isso. Se fosse uma coisa tão simples e tão fácil, não teria sido deturpada ao longo da história. Cada um que estava lá com o poder não teria feito as suas modificações atendendo aos seus interesses. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível e principalmente é algo fundamental para que nós possamos prosseguir nessa nossa trajetória de espíritos imortais, de espíritos forasteiros do infinito. Essa é uma fala muito bonita do Espírito Bezerra, em busca de evolução espiritual. É isso que nós somos. Agora, para que a gente consiga essa evolução, a gente precisa tirar Jesus apenas dos templos e levá-lo para as oficinas. Nós precisamos fazer o exercício diário, cotidiano, de levar a vivência da mensagem de Cristo para todas as situações que nos acontecem. Às vezes é muito fácil e tranquilo, por exemplo, quando nós conhecemos a doutrina espírita, conhecemos que a vida prossegue para além da morte do corpo físico, quando nós lemos aqueles romances, nos emocionamos, quando vemos as pessoas que sofreram na terra e chegam no mundo espiritual, descobrem o porquê do sofrimento, e aí percebem o quanto evoluíram, encontram os entes queridos, encontram a felicidade, a gente fica tão sensibilizado. Mas a gente precisa olhar para as pessoas também e perceber e trazer para a nossa vida aquele momento dos esforços que são realizados e que não são fáceis. Então, dentro desse contexto da continuidade da vida, da gente saber que cada um de nós precisa reencarnar, precisa ter a oportunidade de consertar os seus equívocos e tudo, é muito fácil, por exemplo, a gente dizer assim, não, realmente, a pena de morte, ela não é, tá certo, uma coisa que é para acontecer, somos contra, né? Vivenciamos, aplaudimos todas essas campanhas que são feitas em favor da vida, mas muitas vezes, infelizmente, quando saímos dos templos religiosos e chegamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nos deparamos com situações de extrema violência, dizemos assim, só me matando para poder viver. Aí, numa hora como essa, o que é que nós estamos fazendo? Estamos deixando a mensagem de Jesus lá no templo, mas não estamos trazendo para o cotidiano, para o dia a dia. Porque se eu acredito, se eu já tenho isso como certo na minha vida, que a vida prossegue para além da morte do corpo físico, como é que eu posso achar que matar uma pessoa, por piores coisas que ela tenha feito, vai ser uma solução? Você vai tirar a pessoa de um plano e botar no outro. Talvez muito mais revoltado, com muito mais condição de atuar negativamente no corpo da sociedade, porque deixa de ser visível, se torna invisível, e aí nós somos extremamente suscetíveis, né? A influência dos espíritos, está lá no livro dos espíritos, Kardec pergunta, influenciam os espíritos nas nossas vidas? E o espírito, a plena do espírito de verdade, responde, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles quem vos dirigem. Ave Maria, então agora eu tenho que ter muito cuidado. Será que algum espírito atrás de mim, né? Me
procuro, tá certo, em todas as situações, tentar o quê? Minimizar esses meus acessos de violência. Quando sou chamada a dar uma opinião sobre um determinado crime, sobre uma determinada situação, então tenho o costume de fazer o quê? De frear meu ímpeto violento, né? de me colocar com essa compreensão mais ampla da vida, essa perspectiva da lei de causa e efeito. Então, eu estou procurando melhorar. Obviamente que estou também vetando a companhia daqueles que vibram nessa violência mais exacerbada, tanto encarnados como desencarnados. É isso que a doutrina espírita nos coloca. Então, estimados irmãos e amigos, trazer Jesus para a atualidade das vidas é exatamente em cada ação que a vida nos apresenta, nós pararmos e fazermos a nossa reflexão. Né? Existe até uma proposta muito interessante, às vezes a gente vê até em adesivos, né, que se coloca nos carros e tudo, que é o seguinte, a proposta de se fazer o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? De antemão, uma coisa muito diferente, muito melhor, né, porque é um espírito evoluído, perfeito. Ah, mas eu jamais vou chegar a fazer o que Jesus fazia. A proposta não é essa. A proposta é o quê? Que a gente pense. Você não vai fazer igual a ele, mas você vai procurar fazer o seu melhor possível. Você vai fazer o esforço maior que você puder naquele momento. Nunca chegaremos, né, agora, no nível evolutivo em que estamos, habitantes do mundo de provas e expiações, não temos ainda a condição de chegar naquele nível de Jesus, mas precisamos tê-lo como meta, precisamos tê-lo como modelo. E aí existe uma proposta prática também, bastante interessante, que é a seguinte: a maioria de nós não traça metas de natureza material. Vou fazer uma faculdade, vou fazer uma especialização, vou juntar um dinheiro para trocar de carro, vou fazer um esforço, né, para mudar de residência, para fazer uma viagem. A gente não tem esse costume, essa prática, essa cultura de ir traçando essas metas. Precisamos também, para podermos trazer Jesus para a atualidade das nossas vidas, traçar algumas metas de natureza espiritual. E aí precisamos começar a nos conhecer. Quais são as minhas principais necessidades? O que é que eu tenho que controlar mais em mim, dentro do conhecimento que a doutrina espírita me coloca, dentro da minha necessidade de me conhecer enquanto espírito imortal, sabendo que eu estou aqui resgatando algumas coisas do passado, mas principalmente construindo o meu futuro. Nossos problemas é outra questão interessante que nós percebemos que nos ajuda muito a refletir. Eles não são apenas causas anteriores das aflições, não. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que nesse ano de 2014 completa 150 anos de lançamento dessa obra magistral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem lá um item: causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Às vezes, quando foi o capítulo 5, no capítulo 5, né, o Lima está aqui nos salvando a nossa memória. Então, veja, por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque muitas vezes, de forma equivocada, do mesmo jeito que a gente diz assim, que ao longo da história a mensagem do Cristo foi deturpada, às vezes, meus irmãos, nós fazemos isso também, todos nós. Não estou falando só para vocês, não, estou me incluindo, tá certo, também nessa fala. Então a gente vê uma coisa e a gente faz o quê? A gente compreende aquilo dali de forma que atenda aos nossos interesses. Não, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas eu sofro muito porque
certo? Nós temos ali 50% de causas anteriores e 50% de causas atuais. Por quê? Porque diante da dificuldade, porque diante do desafio que nos é apresentado por causas anteriores das aflições, ou seja, que tem a ver com o nosso passado, nós tomamos uma atitude que não é muito feliz no presente e que agrava a situação. Temos vários problemas na nossa vida, problemas no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, problemas de ordem econômica, financeira, problemas no trabalho. Então, muitas vezes, determinadas situações, elas são iniciadas porque nós temos ali um resgate, vamos dizer assim, naquela área. Mas aí elas passam a ser agravadas, por quê? Por conta da atitude que a gente toma diante daquele fato, diante daquela situação. Então, quando nós colocamos, nos reportamos no início, os dois grandes objetivos da doutrina espírita, esclarecer e consolar, exatamente porque a doutrina espírita, bem compreendida, servindo como um ponto de reflexão permanente, ela está nos alertando acerca de todas essas questões. Muitas vezes nós dizemos assim: estou com um acompanhamento espiritual terrível, preciso de ir no centro espírita, botar meu nome, tomar pasto, tomar água fluidificada. Precisamos sim. Tudo isso é muito importante, é fundamental. Em outros momentos, dependendo da situação, como nossa irmã Wilma já reportou aqui no início, além desse tratamento espiritual, nós precisamos também de um tratamento médico ou psicológico, tá certo? Ou fisioterapêutico, enfim, dependendo da área, da dificuldade que nós estamos atravessando. Precisamos do tratamento também, material, espiritual, mas precisamos principalmente do maior dos tratamentos, ao qual Jesus já se referiu também quando da sua passagem entre nós, que é o quê? É a nossa própria transformação. Se nós formos nos lembrar direitinho, em várias passagens de Jesus, quando ele termina de curar, quando ele termina de orientar, ele faz a seguinte recomendação: vai e não tornes a pecar, e não tornes a errar. A gente não tem, na doutrina espírita, essa visão de pecado da forma como a teologia católica ela apresenta. E a gente sabe também que as traduções, muitas vezes, elas são, vamos dizer assim, elas apresentam as palavras mais populares, mais utilizadas naquele determinado contexto. Então, vai e não tornes a errar. Muitas vezes ele curou pessoas que estavam obsidiadas, em estado gravíssimo. Por quê? Porque estavam se debatendo, porque estavam flagelando o seu próprio corpo físico sob a influência de uma determinada entidade menos feliz. E aí Jesus vai, afasta aquela entidade, mas ele diz: vai e não tornes a errar. Por quê? Porque se eu saio, continuo com os mesmos pensamentos negativos, continuo, ao invés de estar tentando minimizar meus defeitos, minhas dificuldades, eu vou alimentar, porque às vezes a gente gosta de alimentar, as dificuldades que a gente tem. A gente até brinca dizendo assim: eu me orgulho da minha humildade. Tem gente que diz assim: eu sou brabo mesmo, mexeu comigo, eu já estou fazendo isso, aquilo.
possível, embora em muitos momentos você tenha uma forma barulhenta, né? Então, com todo respeito, se fosse hoje, a gente diz assim, Pedro gostava, né, como a gente às vezes usa no popular, de armar um barraco. Então, ele fazia zoada mesmo, aquela coisa toda. E aí, um dia, Jesus tem um diálogo fantástico com ele. Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? E é óbvio que ele responde, quem não vai? Jesus perguntando se a gente o ama. Amo! Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, eu já disse que amo. E já vai se exaltando, né? Que a mesma pergunta 2 vezes. Aí Jesus sai pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, eu já disse que amava. E tal e tal. Aí Jesus responde simplesmente, então apacenta as minhas ovelhas. Maravilhoso, né? Como isso precisa. Tapa de luz. Exatamente, é luva de pelica, né? Como a gente diz. Então veja, olha que coisa formidável, né? Jesus não pede mais nada. Não diz assim, dê a vida por mim, morra de tal forma, vá buscar não sei o que. Ele diz simplesmente, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tranquiliza, né? Não joga lenha na fogueira, não aumenta mais as coisas. Para que nós possamos trazer Jesus para a claridade das nossas vidas, nós precisamos nos colocar muitas vezes ali, naquele campo onde Pedro estava, e escutar essa fala de Jesus ecoando nos nossos ouvidos e sendo trazida para o nosso dia a dia. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer no início. Vamos até que horas, Juliana? 9 horas. É mesmo. Menina, você tá judiando um pouco. Se você termina mais cedo, ela não está ajudando. Assim, uma judiação, né? Esse tem que ter vocês me O escutando. pessoal acha pouco. Tá bom demais. Viu, gente? Então, veja. Oi? Não, tô bem, obrigada. Obrigada, viu, querida? É só mais um apoio aqui por conta do equilíbrio, mas tá tranquilo. Muito obrigada. Até porque eu tenho mania de professor e o professor não sabe falar sentado. É verdade. Se me botar sentado, eu não sei falar. Às vezes, mesmo com problema de coluna, não sei o que, eu vou dar aula. Aí, professora, senta, eu digo, não consigo. Se eu me sentar, eu não falo mais. Exatamente, só sei falar em pé. Né? Então, vamos lá. Então, veja que é preciso que a gente se coloque, muitas vezes, né, no lugar de Pedro, e a gente ouça essa fala de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Será que nós estamos fazendo isso? Gente, às vezes é nas mínimas coisas. Às vezes a pessoa chega exaltada, certo? Dizendo uma coisa, e aí o que é que a gente faz? A gente exalta mais. Você está coberto em razão, é isso mesmo, tem que fazer e acontecer. E se você não for tomar aquela determinada atitude, a pessoa diz que você está... Ou que é contra, né? Mas aí a gente precisa refletir. O que faria Jesus? Como é que eu posso me esforçar para tentar reverter isso? Vamos tentar que a pessoa se acalme, até porque não é bom senso, né? Os próprios manuais da psicologia, que a pior decisão do mundo é aquela que a gente toma de cabeça quente. Toda decisão que a gente toma de cabeça quente, a gente se arrepende. Por quê? Porque quando nós estamos de cabeça quente, nós só vemos um ângulo da questão. A gente vem, né? Ou então quando a gente escuta muitas histórias. Aconteceu ali uma determinada situação, aí, né, o Wilma chega, me conta a história. A gente tem que ter cuidado. Eu tenho que escutar a posição de Wilma, respeitar. Mas aí tinha uma outra pessoa, né, vamos dizer assim, uma filha de carro, que estava do outro lado da rua. E aí ela viu outra coisa. Nós todos estamos aqui, né, os que estamos aqui nesse espaço, presencialmente, estamos todos aqui nesse espaço. Só
que eu estou vendo uma determinada situação na minha frente. Então, se alguém nesse momento me perguntar, Cláudia, o que é que você está vendo? Eu vou dizer que eu estou vendo um relógio, estou vendo um gelado, estou vendo uma plaquinha, né, ali preservando o meio ambiente, pedindo para a gente adotar um copo. Eu vou dizer aquilo que está no meu ângulo de visão. Mas se alguém perguntar a um de vocês e a uma de vocês que está aí deste outro lado, vocês já vão estar vendo outras coisas. E vocês não estão no mesmo campo, não? Estamos. Mas a nossa própria, né, posição física, ela